Pais queridos, eu gostaria de orar com vocês para iniciar a palavra. Amém? Vamos ficar de pé? Eu amo esse louvor que foi tocado aqui, né? Que fala que o Senhor cresça e que nós diminuímos, né? Porque é assim que tem que ser, né? Tem que ser a glória do Senhor realmente, né? Aparecendo e tem que ser o Senhor realmente. As pessoas têm que ver o Senhor em nossas vidas, né? Então, assim, fala também, né? Para Deus nos levar aos oprimidos, né? Aos cativos. Então, eu amo. É muito lindo esse louvor, né? Vamos orar para a gente poder entrar na palavra. Pai querido, me ponho diante de Ti nesse momento, Senhor. Te peço, Pai, que venha falar conosco, que venha usar-me, Senhor, como um vaso de honra na Tua presença. Senhor, que seja falado aqui a Tua vontade, Senhor. Que eu me diminua, Senhor, e que o Senhor cresça na minha vida, neste momento, Senhor. Senhor, fale com a Tua igreja, fale com o Teu povo. Senhor, fala com Teus filhos, Senhor, o que o Senhor quer. Fala a Tua vontade, o Teu desejo, Senhor. Ministra em nossos corações, Senhor. Que venhamos sair daqui hoje, Senhor, desta igreja, melhor do que entramos. Que o Senhor venha visitar nossos corações e fazer diferença em nossas vidas. Nos encha, Senhor, da Tua presença. Espírito Santo, nós Te convidamos para fazer parte, Senhor, dessa reunião, dessa ministração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha, inunda essa igreja, inunda cada pessoa que estiver ouvindo esta oração, esta palavra que vai ser ministrada. Visita cada pessoa, Senhor. Faça diferença na vida de quem ouvir esta palavra. Que essas pessoas, Senhor, sejam restauradas em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente ler uma passagem da Bíblia, eu gostaria de ter uma conversa informal com vocês. Vocês já pensaram a respeito da palavra missão? Vocês já pensaram o que significa missão? O que significa o propósito de Deus na vida de vocês? Vocês já pararam para refletir a respeito? Eu tenho, ultimamente, pensado bastante a respeito desse conceito de missão e propósito de Deus em nossas vidas. O Senhor tem me levado a refletir já há algum tempo. E muitas pessoas confundem missão com propósito de vida, né? Vocês sabiam que tem uma diferença entre missão e propósito? Tem missão. São parecidos os significados, porém são diferentes o sentido de cada um, né? E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de missão. Né? Missão. Eu vou falar alguns conceitos para vocês começarem a entender um pouco do que é missão. Eu falo assim, começar a entender, é claro, tem muita gente que sabe já o que é missão, sabe o que é um propósito de Deus, né? Outros têm dúvidas, né? Eu falo no geral, né? Eu quero levar vocês a refletirem e todos nós
sabemos algo, mas poderíamos também aprender um pouquinho mais, não é verdade? No geral. Então, eu quero levar vocês a refletirem e de concreto, todos nós temos sabemos a realizar. Aprender um pouquinho mais, não é verdade? No geral, são as ações que fazemos. Quero levar vocês a atitudes e de concreto. Todos nós temos para nos levar ao propósito de Deus. A missão é o que vou fazer. É o que faço. Todos nós temos para saber a um determinado ponto. A missão é o que vou fazer para realizar, estabelecer todos nós temos para saber a um determinado ponto. O que é esse algo maior, né? Aí já entra o propósito de Deus. O propósito. Agora vamos ver o que é o propósito. O propósito de vida, né? O propósito de Deus em nossas vidas. Todos nós temos um propósito de fazer algo. Fazemos algo, né? Para chegar a um propósito. A gente tem um propósito sempre de quando começamos a fazer algo, né? O propósito é o porquê estamos fazendo algo. Mas eu vou definir um pouco mais. Propósito, desculpa, deu um trava-língua, traz o significado para a missão, traz foco, traz energia, traz ânimo, traz força. Então, quando a gente tem um propósito, a gente tem o que mais? Temos ânimos, temos força, ficamos motivados, né? Temos mais foco para lutar, para tentar chegar a um ponto. Não é verdade? Quando a gente não tem propósito, a gente não tem essa energia, né, de acordar cedo para correr atrás de algo, né? Então vamos lá, queridos. Então o propósito é sempre o porquê. É o porquê, né? O porquê que estou fazendo isso. É o porquê de alguma coisa. Quando eu era mais novinha, né, bem nova também na fé, um dia eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que faço para ajudar o povo do sertão nordestino? E aí o Senhor me respondeu. O Senhor falou ao meu coração, não te preocupes. Eu te levarei até lá, ou eu te levarei as pessoas até você, ou trarei as pessoas, né, até você. E eu pensei assim, nossa, será que o Senhor não quer que eu ajude as crianças, o povo do sertão, lá do Nordeste, né? Eu pensei assim, porque eu era novinha na fé, né? E eu, sempre que eu ouço falar, né, da situação difícil que acontece lá no sertão, lá no Nordeste, com as crianças, sempre que eu vejo as situações também de fome, né, da África, que eu vejo aquelas crianças desnutridas, sofrendo, eu choro. Eu choro, gente. Eu não suporto ver, sabe, aquele sofrimento. Então, não é que Deus não tem essa missão para mim, né? Para eu ajudar essas crianças, essas pessoas. Mas Deus queria dizer o seguinte: descansa o seu coração. Na hora certa, no tempo certo, eu te levarei ou trarei as pessoas até você. Né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado, né? Qual é o meu propósito de vida? Eu preciso ter um sentido de vida. Qual é o meu propósito de vida, meu Deus? Não é verdade? Quem já perguntou aqui? Qual é o meu sentido da vida, né? A gente não precisa gastar tanta energia, ocupar nosso cérebro, perguntando qual é o meu propósito, qual é o meu propósito de vida. É claro que a gente tem que sim querer saber. É importante que a gente saiba o nosso propósito de vida. Mas tem a forma certa de chegar no propósito sem nenhum estresse. Né? Então,
Hoje eu percebo, né, que realmente Deus tinha aquela missão que eu desejava no meu coração, de ajudar as pessoas. Eu era novinha na igreja, eu nem pastora era, nem sabia direito o que uma pastora fazia, né? E eu já tinha aquele desejo no coração. Então hoje eu vejo que realmente foi Deus que colocou esse desejo de ajudar as pessoas, de querer fazer algo, né? Porque hoje é assim comigo. É exatamente o que Deus falou lá atrás. Quantas vezes Deus me leva a um determinado lugar para eu fazer algo para uma pessoa? Quantas vezes Deus traz a pessoa até a mim? Quantas vezes Deus me mostra em sonhos para eu interceder por uma pessoa? Olha, gente, o que é isso? É o fazer. É o fazer. Isso é missão. Às vezes a pessoa pensa que a missão é apenas ir para a África para pregar nas nações. Mas veja bem, Deus ele vai dando missões para as pessoas, pequenas missões, passo a passo, né? Deus ele me deu em sonhos para eu orar, interceder por uma autoridade. Essa autoridade nem me conhece, não sabe nem que eu existo, mas eu virei intercessora dessa pessoa, né? Uma vez Deus me levou daqui até o Pará para fazer algo por um irmão, né? Ele sofreu um acidente e Deus me levou para ajudá-lo. E eu não sabia o que ia acontecer. Então, quando Deus fala, Ele cumpre. A gente só precisa de saber descansar o nosso coração no Senhor. Esdras, ele tinha um coração disposto para o reino de Deus. Então, queridos, quando eu falo assim, a gente só precisa descansar, mas precisamos também ter um coração disposto para o reino de Deus, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre Esdras, né? Sobre o contexto histórico que Esdras ele vivia. Mas antes de eu entrar no contexto histórico, antes de começar a falar sobre Esdras, eu gostaria que vocês colocassem, abrissem a Bíblia de vocês aí, em Jeremias 25. Por favor. Amém, queridos? Vou colocar meu óculos. Posso ler? Vamos lá. Palavra que veio a Jeremias. Acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la falei a vós, madrugando e falando, porém, não escutaste. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas. Então, aqui está falando que foi enviado vários profetas para dizer ao rei, né, alertando o rei do que Deus estaria para fazer, né? Aqui no versículo
9 fala o seguinte: eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto, de assobio e de perpétuas desolações. No versículo 11, ele fala assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Então, Deus ele estava mandando profetas, né, alertar o povo, mas o povo não escutava o Senhor. Ele disse que o coração do povo estava o quê? Duro, né? Tinha maldade no coração. E aí ele disse que ia permitir que Nabucodonosor fosse até o povo de Deus e levasse o povo de Deus a cativo para a Babilônia. E só seriam libertos, só retornariam depois de 70 anos. E foi assim que aconteceu. Exatamente como foi profetizado, né, aconteceu. E o regresso aconteceu depois de 70 anos. Deus permitiu que o povo de Deus voltasse e foi em 3 etapas, né? Teve uma primeira etapa que o povo de Deus voltou, depois veio a segunda etapa e Esdras chega exatamente nessa segunda etapa, né, da volta do povo de Deus, né, para a terra natal. Deus usou 5 reis para, né, nesse processo, né, de cativar o povo de Deus, que foi Nabucodonosor, e depois veio o rei Ciro, veio o rei Cambises, veio o rei Dário, veio o rei Suérez e Artaxerxes. Então, na segunda vez que o povo de Deus estava voltando, né, para a cidade natal, era com o rei Artaxerxes. É uns nomes difíceis, né? Artaxerxes. E o livro de Esdras entra exatamente nesse contexto, né? Uma coisa que eu quero dizer a vocês, que Deus ele vai sempre dar uma missão para a pessoa, né, de acordo com o contexto que ele vive, de acordo com o contexto histórico, de acordo com a época que ele vive. Eu sei que eu tive que contar uma história, né? É porque é importante vocês conhecerem um pouco dessa história, né, de Esdras, para você entender esse contexto, né, a palavra. Então, no livro de Esdras, a ideia predominante, né, da missão de Esdras era a restauração. Então, Esdras significa, o nome de Esdras significa também Jeová ajuda. E Esdras, ele compreendeu que realmente Deus estaria o ajudando em todo o processo da vida dele, inclusive nessa missão, né, de levar o povo de Deus, né, de volta, né, para a terra deles. E Esdras, ele era uma pessoa dependente de Deus. É algo que todos nós deveríamos sermos dependentes de Deus. Deveríamos confiar em Deus, né? Descansar nossos corações em Deus. Coisas que a gente reluta muito é depender totalmente da mão de Deus. Sendo que Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é o melhor para nós, sabe o nosso antes, nosso agora e nosso depois. E nós relutamos tanto, né? E eu vejo que nós
deveríamos ser como uma criança que confia no Pai. E nós deveríamos ter um coração assim, um coração como criança que confia em Deus. Vocês pararam para refletir? Uma criança, se ela estiver num alto e o pai falar que pula, filho, ele pula, porque ele confia que o pai vai pegar, vai o proteger e não vai deixar cair nem se machucar. E Esdras, ele tinha esse coração. Ele confiava, ele acreditava que Deus ia à frente da luta dele, que Deus ia o ajudar em toda a caminhada dele. Será que somos assim? A gente tem essa fé que Deus realmente vai nos ajudar em toda a nossa caminhada? Que Deus realmente está à frente de nossas batalhas? Por isso ele era chamado, ele também era chamado mestre fiel. Ele era sacerdote, né? Ele vinha de uma como é que fala? Linhagem, né, de sacerdotes, né? Ele era descendente de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Esdras também era escriba. Gente, o que é um escriba? É um doutor na lei. Uma pessoa que estudava a palavra de Deus. Ele não só estudava a palavra de Deus, mas ele também ensinava a palavra de Deus, porque ele era o quê? Ele era um sacerdote. Então, ele era uma pessoa que aprofundava, era uma pessoa que investigava a palavra. Ele tinha um coração disposto a buscar a Deus. Ele queria conhecer mais, ele mergulhava nas escrituras, na lei de Moisés. E eu fico pensando, será que nós temos esse coração disposto de mergulhar na palavra? A gente tem essa vontade de estudar a palavra de Deus? A gente tem esse desejo no coração? Você viu a diferença de Esdras? Ele, além de estudar, ele ensinava. Vocês sabiam que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende? Vocês sabiam disso? Olha, professor, por que professor sabe muito de um assunto? Por quê, gente? Porque o professor, ele estuda o conteúdo para poder passar. Quando eu falo para as pessoas, você quer passar no vestibular? Você quer passar no concurso? Estuda para ensinar. Estuda como se você estivesse estudando para depois ensinar alguém. Você aprende muito mais. Muito mais. Porque quando você vai ensinar, você percebe que precisava estudar mais alguma coisa. Você percebe que você não sabe o suficiente. Aí você estuda mais. Você se aprofunda mais. Eu amei Esdras. Amei Esdras. Por que eu gostei tanto de Esdras? Porque Esdras, ele tem me ensinado muito o livro de Esdras, né? Ele tem me ensinado a importância de me aprofundar na palavra de Deus. Ele tem me ensinado a importância de ensinar a palavra de Deus. Ele tem me ensinado a enxergar a importância das pequenas causas, das pequenas missões. Ele tem me ensinado
a importância do preparo para chegar a um ponto, para chegar num nível maior. Esdras tem me ensinado que eu devo ter total dependência de Deus. E sabe o que eu acho legal em Esdras? É que ele não mergulhava, que ele não investigava a palavra de Deus, não era para ele dizer às pessoas que sabia tudo sobre a palavra de Deus, que sabia tudo sobre a lei. Não, ele não estudava, não era para isso. Ele ensinava para poder obedecer a Deus, para poder seguir a risca. Diferente de muita gente que estuda e lê a palavra com essa intenção de dizer que sabe, de dizer que conhece. Quantas pessoas já cheguei para pregar, pessoas que têm mais idade mesmo do que eu e outras até que têm mais tempo na vida cristã, na fé, né? E aí eu chego e ela fala assim, eu já sei, eu já li a Bíblia inteira, né? Eu conheço isso e conheço aquilo. Mas ela não fazia como esse homem de Deus. Ela não era obediente à palavra de Deus. E Esdras, ele aprendia, estudava para ser obediente e para ensinar. Vamos ler em Esdras 7, 6. Amém, queridos? Esdras 7, 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E, segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Aqui eu quero frisar quando fala que Esdras era hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, segundo a mão do Senhor, seu Deus. Então, queridos, Esdras era o quê? Hábil na lei. E quem deu a habilidade? Deus. Então, olha, gente, as suas habilidades, os seus dons, quem dá é Deus. É Deus. E por que Deus dá habilidades e dá dons? Lá em Êxodo 31 fala que Deus dá para que possamos fazer tudo aquilo que Ele pedir. É para fazer a vontade de Deus, é para o reino de Deus. As nossas habilidades. As nossas habilidades, elas são armas necessárias para a execução de nossas missões. Esdras tinha habilidade de aprofundar na lei de Moisés. Esdras tinha habilidade de ensinar. Quem deu a habilidade? Deus. E ele usou todas as armas que Deus o deu, todas as habilidades que Deus o deu na missão dele. Vamos ler em Esdras 7:10, queridos. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel o seu estatuto e o seu juízo.
Então, olha só. É o que eu falei para vocês. Ele tinha o quê, queridos? Um coração o quê? Ele tinha um coração disposto. Ele tinha preparado o seu coração para cumprir, né? Para aprender e para ensinar a palavra de Deus. Aonde que ele tinha se preparado para cumprir a missão dele? Aonde? Com que povo? Com o povo de Israel. Eu não sei se é porque eu sou professora, eu me identifiquei muito com essa palavra. Eu amei, sabe? Porque às vezes eu tinha um desejo de aprofundar na palavra, de mergulhar na palavra. E as pessoas falavam, para que isso, Edna? Para que tanto? Eu quero. Você está entendendo? Porque é desejo, é Deus que coloca esse desejo em nosso coração. Sabe? Ele era um sacerdote. Ele pregava, ele ministrava a lei, ele ministrava a palavra de Deus. E eu faço o quê? Vocês entenderam como eu me identifiquei com ele? Né? Mas isso não é só para mim. Não é só para nós, pastores. É para todos nós. Todos nós devemos mergulhar na palavra de Deus. Todos nós devemos levar o reino de Deus a todo canto. Todos nós temos essa missão. Todos nós. Tá aí, vocês já sabem uma missão que vocês têm. Mas vocês precisam preparar os corações de vocês. Vocês precisam buscar um coração disposto para o reino de Deus. Então, para cumprir nossa missão, devemos ter um coração disposto, como já falei. Usar nossas habilidades que Deus nos dá no reino de Deus. Eu vou falar aqui para vocês alguns passos para a gente cumprir nossas missões, tá bom? 2 eu já falei. A outra é aprofundar na palavra. Também já falei. Outra é ser obediente a Deus, jejuar para nos santificar, ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Outra é ter dependência de Deus, confiar em Deus. Outro ponto é a oração. A oração, gente, ela move a mão de Deus. Queremos realizar as missões que Deus nos dá? Queremos enxergar, ter certeza das missões que Deus nos dá? Fazemos isso que foi citado aqui. Vamos orar. Quando Deus me deu essa palavra, eu tinha disposto o meu coração a orar. E eu decidi orar mais. E no que eu comecei a orar mais, Deus começou a falar no meu coração. Começou a ministrar no meu coração. E de repente Deus me mostra esse livro, Esdras. Gente, eu já tinha lido Esdras várias vezes. Poderia ter lido mais, né? Mas já tinha lido algumas vezes. Mas eu nunca me ative como eu me ative a este livro agora. Porque foi uma revelação de Deus. Ele me mostrou o livro. E Deus começou a falar ao meu coração. E Deus me mostrou: você quer saber o seu propósito de vida? Você quer enxergar as missões que eu tenho colocado na sua mão? Aprofunda na palavra de Deus. Olha como a palavra de Deus é importante. Às vezes, a gente menospreza. A gente lê um versículo, acha que é muito. Às vezes, a gente lê um capítulo, acha que é muito. Mas, tudo bem, é um começo.
Se eu não consigo ler um capítulo ainda, vamos começar por um versículo, né? Vamos começar por um, depois vai aumentando com o tempo. Amém, queridos? Queridos, Esdras, eu falei para a gente ler o versículo, não foi? Qual foi que eu pulei aqui, que eu fui conversar com vocês, me perdi, desculpa. Tá, já que a gente lê. Queridos, olha só. Esdras, ele teve uma missão de levar o povo de Deus até a terra natal deles, não é verdade? E nesse percurso que ele estava indo, ele ficou muito preocupado. Aonde eu falei de oração, gente? Só um minutinho, que eu quero aqui. 8:20, Esdras 8:21, quero ler com vocês. Nesse percurso da viagem, Esdras sentiu medo, ele ficou preocupado. Então, ele fez o quê? Ele pediu a Deus socorro. Vamos ler Esdras 8:21. Então, pregou ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles. Então, o que houve aqui, gente? Esdras, ele sentiu vergonha de pedir para o rei, né? Ele sentiu vergonha de pedir para o rei o quê? Guardas, né? A cavalaria, para poder levar eles, né? Naquele percurso todo, que era mais ou menos, acho que 1.400 e poucos quilômetros, né? Até Judá, até a cidade deles. E aí o que aconteceu? Naquele momento ele parou e falou: e agora? Eles tinham ganhado muitos bens lá de Babilônia, ouro, prata, e o que eles iam fazer com aquele tanto de bens, de riquezas, né? Sendo que era um caminho muito perigoso. E aí eles falaram o quê? Eu não pedi para o rei para nos ajudar, né? Porque eu falei que a mão de Deus estava sobre nossas vidas. Mas ali ele não pediu porque Deus colocou no coração deles, né? Para não pedir. Porque Deus queria mostrar que a mão de Deus ia realmente sobre a vida daquele povo, que ia os levar em segurança. E foi assim, ele orou, né? E a mão de Deus moveu pelas nossas orações. Então, vocês perceberam a importância da oração? Ele orou, pediu a Deus e Deus o protegeu. Então, gente, Esdras faz a viagem com sucesso. Nada aconteceu naquele percurso, foi em média de 4 meses. Não aconteceu nada com os filhos deles, não aconteceu nada com as mulheres, não aconteceu nada com os animais, não aconteceu nada com os bens deles. Eles fizeram a viagem em segurança. Falando desse povo que estava voltando para a terra natal, eu gostei muito dessa passagem, porque eu não sei aqui, quem é que não nasceu em Brasília, aqui? Muita gente. Gente, não é gostoso o retorno para a terra natal? Não é gostoso visitar a nossa terra natal? Gente, é uma maravilha. Quando fala de
E no Pará, numa cidade chamada Jacundá, eu pulo de alegria. Meu coração se alegra, sabe por quê, gente? Porque é muito gostoso, é maravilhoso a gente voltar na nossa terra. E aquele povo, né, estava muito feliz, né? E Esdras também estava muito feliz, né, com esse regresso. E aí ele pensou o seguinte: bom, fez a viagem com sucesso, chegou. Eu creio que Esdras deve ter pensado assim: concluí a minha missão, acabou a minha missão, realizei, né? Executei a minha missão. Só que Esdras, ele não esperava que essa viagem era apenas a primeira parte da missão dele. Havia a segunda parte da missão dele, que era a restauração do povo de Deus. Aconteceu uma apostasia do povo de Deus. Ai, pastora Edna, o que é apostasia? É o afastamento do povo de Deus da fé cristã. Voltado para aquele contexto. É a adoração de Deus pagãos. O povo de Deus, eles estavam nesse contexto. Lembra que teve uma primeira remessa que foi na frente? Teve uma primeira remessa. Foi um povo de Deus, primeiramente, e ficou outra parte em Babilônia. A segunda vez foi a que Esdras estava levando. E quando Esdras chegou lá, que pensou que a missão dele estava concluída, era só a primeira parte que ele tinha passado, ainda tinha a segunda parte, que era a restauração do povo. Vamos ler em 9:1-4. A gente andou um pouquinho, né? Gente, meu tempo. Vamos lá, 9. Esdras 9, do 1-4. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, olha só Esdras, gente. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam, né, das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros. Porém, eu permaneci sentado atônito até sacrifício da tarde. Até ao sacrifício da tarde. Então, assim, imagina, gente, o desespero desse homem. Vocês entenderam? Ele fez uma viagem enorme, com milhares de judeus. Quando chega na terra natal, depara com uma situação de caos. A população toda pecando. A população tinha largado a sua fé, tinha se afastado da presença de Deus, estavam adorando Deus pagãos. Então, Esdras se desesperou, chorou, né? E implorou a Deus, orou, né? E vamos ver passo a passo do que Esdras fez.
Esdras, ele confessou. A primeira coisa que Esdras fez, ele se desesperou. Depois que ele se desesperou, ele foi confessar. Ele fez uma confissão lá em 9... Não. Só um minutinho. Deixa eu só procurar aqui. Sim. 9 de 5 a 6. Vamos ler comigo a confissão de Esdras. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição. Havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, me pus de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e nossa culpa tem crescido até aos céus. Então aqui ele confessou o pecado dos irmãos. E sabe o que me chamou a atenção aqui? É que ele não transferiu a culpa para ninguém. Ele não transferiu a culpa. Ele diz: olha, fulano é culpado, fulano é culpado, ele é culpado. Não, ele disse nós. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Ele se sentia também responsável por aquele povo. Ele também viu que o erro dele, o pecado. Ele se colocou igual. Ele não ficou apontando: olha, você que é o errado. Só você, é só você. Sabe? Tem gente que erra, mas prefere ver o erro só do irmão. Né? Tem gente que nunca admite os seus erros. E o processo para restauração, a confissão faz parte. A confissão, o reconhecimento dos seus erros faz parte do processo da restauração. Como que você vai confessar um erro seu, um pecado seu, se você acha que você é vítima? Você tem que se fazer uma autoavaliação e parar de culpar, parar de se colocar como vítima, né? Depois da confissão do povo, vem uma outra parte, né? Que vem o arrependimento. Fica em 10:1. E enquanto Esdras, tá, gente? E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, né, de Israel, uma grande congregação de homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então veio o arrependimento. Ele estava confessando, né? E aí o povo começou a chegar até ele, chorando e se arrependendo do que havia feito. Então, para uma restauração em nossas vidas, tem que ter confissão, tem que ter restauração, gente. Tem que ter confissão e arrependimento, perdão. Para ter restauração, tem que ter confissão, tem que ter arrependimento. Aí houve a separação das mulheres hetéias. Está em 10:9, tá? Essa separação das mulheres hetéias causou muita dor para os judeus, porque eles tinham que separar de suas mulheres,
porque eles tinham casado com mulheres pagãs. Então vocês imaginam uma dor, né? Mas uma coisa a gente tem que aprender, que nós, depois que confessamos nossos pecados, depois que a gente se arrepende, a gente também tem que afastar de tudo que nos faz pecar. De tudo que nos faz pecar. Gente, para ter restauração, a gente tem que se afastar de pecar. Tudo. Já estou concluindo, gente. Já estou concluindo. Esdras tinha uma grande missão para cumprir. Ele tinha que levar o povo os judeus para Israel. Ele tinha que fazer com que o povo se santificasse. Ele tinha que levar o povo a voltar a adorar a Deus, a buscar a Deus, a ser obediente a Deus. Ele tinha uma missão de levar o reino de Deus para o povo de Deus, para os judeus. A grande missão de Esdras foi a restauração espiritual do povo de Deus. Então, vocês entenderam essa história todinha, gente, que eu contei? Essa história toda foi falando do processo que Esdras levou para chegar na grande missão dele, que era a restauração espiritual do povo de Deus. Era, na verdade, uma grande reforma espiritual naquele povo, na vida daquele povo. E se você olhar para o Brasil hoje, olhar para nossas vidas hoje, vocês pararem para refletirem, se vocês olharem para o nosso redor, vocês vão perceber que nossas igrejas, que nosso Brasil, que o povo brasileiro está precisando dessa grande reforma espiritual. Nós estamos precisando dessa grande reforma espiritual. Todos nós estamos precisando, sabe? E eu vejo algo diferente no Brasil. Eu vejo um mover diferente no Brasil. As pessoas já estão começando a enxergar que elas podem falar, que elas podem profetizar sobre a vida delas, que elas podem orar, que elas podem declarar, que elas podem chamar a existência daquilo que Deus mostrou em algum momento para ela. Eu percebo que as pessoas, elas estão com muita gente no Brasil, eu percebo, que está sentindo uma sede diferente da palavra de Deus, uma vontade diferente do reino de Deus. Eu vejo mulheres com um olhar diferente, voltado para o reino de Deus. Eu vejo as mulheres tendo mais entendimento do poder que ela tem, da importância que ela tem na casa dela, a importância que ela tem na sociedade, a importância que ela tem como mãe, como esposa. Eu vejo a mulher começando a perceber essa importância. Uma das profissões menos valorizadas é a de dona de casa. Mas as mulheres estão começando a perceber que essa profissão, se não é a mais importante, sabe por quê? Porque nós mulheres podemos fazer todas as outras coisas. Podemos ser médica, podemos ser dentista, podemos ser professora, mas a gente está começando a entender que a nossa maior missão é a família. E então as mulheres estão começando a entender que mulher de joelho, ela tem marido de pé. Que mulher de joelho, ela tem filhos de pé. A mulher está começando a entender que se ela educa bem os filhos
o Brasil começa a mudar. Essa nação começa a mudar. É um papel tão importante que a mulher tem na mão. E as mulheres estão começando a mudar. E aí está surgindo um termo, mulheres empoderadas. E aí eu ouvi falar assim, que isso é moda. Não é moda. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. São mulheres empoderadas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, que está enxergando o seu lugar, principalmente como mãe, como dona de casa, como esposa, como profissional. Ela está entendendo que ela é uma intercessora e que pode, sim, muito as suas orações. Sabe? Porque se você parar para pensar, uma mulher auxiliadora, idônea, ela ajuda o marido a se levantar. Ele se torna um homem forte. Filhos fortes. O Brasil precisa que nossos filhos estejam lá no poder. O Brasil precisa que nossos filhos estejam lá no governo. A gente precisa que nossos filhos lutem as causas de Deus. O Senhor precisa que filhos dele ocupem as cadeiras de governo que Deus reservou para os dele, para defender a nação. Eu sinto o Brasil algo diferente. Eu vejo uma mudança no Brasil. Eu vejo um avivamento no Brasil. Quando eu falo, eu sinto o toque do Espírito Santo. Eu vejo esse avivamento. Vocês vão ver e vocês vão falar, pastora Edna, é verdade. Do Brasil vai sair, vai chegar às nações, outros países, sabe? Do Brasil, pastores pregando em outros países, levando a palavra de Deus, os nossos filhos chegando em lugares que a gente jamais imaginaríamos. Eu vejo o Brasil fazendo isso, sabe? Então eu quero hoje orar com vocês. Eu quero que vocês reflitam hoje na importância do chamado de Deus na vida de vocês. Que vocês disponham o coração de vocês para a obra de Deus, para o reino de Deus. Disponham o coração de vocês para se aprofundar na palavra de Deus, para investigar, para aprender, para poder obedecer, para poder ensinar os filhos de vocês de acordo com a palavra de Deus. Ensinar o caminho de Deus para os filhos de vocês. Porque a palavra de Deus fala que quando ensinamos nossos filhos, quando pequenos, quando grandes, eles não desviarão. Eles é o nosso amanhã. Eles são o futuro do Brasil. Nossos filhos são o futuro das nações. E a gente, mulheres, pais, temos que ensinar nossos filhos o que é correto, o que é certo. Não há meio termo, é certo ou é errado. A gente tem que educar nossos filhos. Tem que saber dizer não para eles. Tem que saber disciplinar nossos filhos. Tem que conduzir nossos filhos. E a gente só faz isso quando a gente é instruídos na palavra de Deus. Então vamos ler, vamos aprofundar, vamos buscar, vamos orar, vamos nos ajoelhar, vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar, gente, pelas autoridades, vamos orar pelas pessoas. Está na hora de parar de mimimi. Eu sou de partido tal. Eu quero que esse partido se afunde. Nós
Nós somos do reino de Deus. A gente vai interceder pelas pessoas. A gente vai orar por essas pessoas. A gente tem que abençoar o que está e pedir para Deus direcionar, para que Ele tome as atitudes certas, para que Ele tenha atitudes sábias para governar o nosso país, para o nosso país parar de sofrer. É isso que temos que fazer. Amém, queridos?